Conforme nós anunciamos no domingo, nessas terças-feiras seguintes, no mês de novembro, nós vamos estar fazendo um estudo seriado, um estudo contínuo sobre o Sermão do Monte. E vamos dividi-lo em 4 etapas, 4 partes. Hoje, a primeira parte desse estudo, chamado o Sermão do Monte, parte 1, o homem. Deus que se relaciona com o homem, um Deus que interage com o homem, um Deus que está solícito ao homem, um Deus que está perto da sua criação, perto daquele a quem ama também. Então você vai abrir comigo a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 16. Mateus capítulo 5, do verso 1 ao verso 16. Contudo, nós vamos ler por etapas. Nós vamos ler até o versículo 12 agora e depois nós vamos ler o restante. Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém, irmãos? Essa primeira parte, dessa primeira etapa, que nós dividimos o Sermão do Monte, é Deus falando ao homem. E essa parte que nós chamamos das bem-aventuranças, eu botei na verdade um subtítulo dizendo: é o homem abençoado, não é isso? Porque bem-aventurado é feliz. Então diz em todos eles: bem-aventurados os humildes, os que choram, os que têm sede de justiça. Então sempre está se relacionando ao homem. É Deus abençoando o homem. E Deus diz: olha, o homem, ele é abençoado. Ele é abençoado quando ele é humilde de espírito, quando ele tem humildade no seu coração. Não é aquela falsa humildade, é a humildade verdadeira, é a humildade de espírito, quando ele não almeja ser aplaudido, quando ele não almeja ser ovacionado, ele o faz em total humildade, ele faz para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Esse homem é abençoado. Esse homem é abençoado porque ele chora, diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. E pastor, mas aquela história que diz que o homem não chora, e como que fica isso, Como que fica esse negócio que o homem não chora? Será que é verdade? Será que o homem não chora? Deve chorar pelos motivos certos. Eu lembro do texto quando Davi, ele chorava e clamava a Deus pelo filho de Betseba, nós conhecemos a história, e ali ele clamava e chorava diante de Deus, até que a criança veio a morrer. E em morrendo a criança, Davi se levantou, lavou a cabeça,
enxugou as lágrimas e foi consolado por Deus. E a palavra de Deus diz isso: bem-aventurados aqueles que choram, porque eles serão consolados. Então, mas é um choro na presença de Deus, é um choro, irmãos, eu creio, como aquela mãe que chora aos pés da cruz do Senhor Jesus a respeito do seu filho, como a esposa ou o esposo que chora pelo seu cônjuge, clamando a Deus pela sua conversão, por mudanças, por libertação dos vícios, das drogas, da bebida, de tantas outras coisas. É esse choro que a palavra de Deus está relacionando aqui, que Jesus está falando. É esse choro, será consolado. É um choro que vem da alma, é um choro que vem do coração. Eles serão consolados, porque o Espírito do Senhor é o Consolador, e Ele está conosco. O homem é abençoado porque ele é manso, e lá no versículo 5 diz isso: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mansidão não significa, irmãos, ter sangue de barata. Tem gente que pensa que crente, fala assim, crente tem que ser manso, crente tem que ter domínio próprio. Então aí o pessoal fala, então crente você pode fazer o que quiser com o crente não vai fazer nada, não vai reagir. Você, não é isso. Você pode desrespeitá-lo que ele vai aceitar. Não é essa a questão. Mansidão é quando você deixa o Espírito do Senhor dominar você. É quando você deixa que o domínio próprio que vem de Deus domine você. E aí a mesma palavra de Deus diz que há tempo para tudo. Há tempo para você se irar e há tempo para você ficar tranquilo. Há tempo para você falar e há tempo para você calar, ouvir. Então há tempo para tudo. E quem nos ensina isso? E quem nos exorta? E quem vai nos ajudar a entender qual é o tempo certo de cada coisa? É o Espírito Santo do Senhor, que nos dá o domínio próprio. É esse domínio próprio que vem do Espírito de Deus, é que nós vamos discernir, é hora de falar ou é hora de ficar quieto? É hora de reagir ou é hora de absorver? Então o Espírito do Senhor, ele tem que dominar a nossa vida. E aí sim, nós vamos viver em mansidão sobre a face da terra. O homem, ele também é abençoado porque ele tem sede e fome de justiça. Ele não se contenta com a injustiça. Ele não consegue conviver com a injustiça. Ele caminha, vê a injustiça e aquilo lhe traz indignação. Aquilo lhe traz insatisfação. Mas o que nós temos visto nos nossos dias? Nós vemos tantas e tantas injustiças e muitas vezes nos acomodamos ou nos acovardamos. Você vê uma injustiça sendo feita e muitas vezes nós não reagimos, nós não fazemos nada, e você vê a injustiça sendo realizada. Às vezes no seu ambiente de trabalho, você vendo alguém sendo castigado ou punido injustamente, ou de repente na rua, ou em qualquer outra situação. Mas aquele que tem fome e sede de justiça, a palavra de Deus diz que eles serão fartos da justiça de Deus, porque a justiça que vem do Senhor não é como a nossa justiça, A nossa justiça, segundo a palavra de Deus, são trapo de imundícia diante do Senhor, não servem de nada. Mas a justiça de Deus é uma justiça reveladora, é uma justiça santificadora, justa, real, absoluta. É essa a justiça que nós devemos ter fome e sede, a justiça que vem de Deus. O homem também é abençoado porque ele é misericordioso. No verso 7 diz isso: os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa palavra, irmãos, esse texto, eu aplico aquilo que lá nos evangelhos diz assim: com a mesma medida que você mede, você será medido. Ora, se eu sou misericordioso e ajo com misericórdia, então eu também alcançarei misericórdia. Se eu sou rígido, se eu sou julgador, então também receberei
julgamento e rigidez quando tratarem comigo. Então, é a palavra de Deus que diz: aquilo que o homem semear, isso também colherá. Nós colhemos aquilo que semeamos. A mesma palavra lá nos evangelhos diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque quem julga? Quem julga, julga segundo os seus próprios preceitos ou preconceitos, julga segundo os seus próprios valores e padrões, e muitas vezes deixa a misericórdia de lado e faz o julgamento. Da mesma maneira e no mesmo peso, nós seremos medidos. Com o mesmo peso e rigor, nós também seremos julgados. Então, eu lembro quando Davi pecou, o profeta Natã foi até Davi e falou, usou aquela expressão, deu uma ilustração da ovelhinha, aquele homem que pegou a pequena ovelhinha, os irmãos lembram? E aí perguntou a Davi: Davi, o que o senhor acha que tem que fazer como rei? E Davi prontamente: não, pune aquele maior que roubou aquela ovelhinha, só tinha uma, pune ele e devolve a ovelhinha. E então Natã vem e diz: pois é, você é o homem, você é um homem que tomou a única ovelha daquele, e ali Davi desmorona, e Davi chora diante de Deus, e dali Davi vai diante de Deus, e Deus pergunta: o que você deseja? Cair nas mãos dos homens ou cair na minha mão? Aí Davi diz: longe de mim cair nas mãos dos homens, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é benigno, o Senhor é justo, e Davi pagou pelos seus erros, mas ainda assim a misericórdia do Senhor excede em muito a nossa bondade ou a nossa misericórdia. Então a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos agir sempre de misericórdia, sermos misericordiosos com quem quer que seja, agir com misericórdia, porque é dessa maneira que as pessoas também agirão conosco quando chegar a hora. Versículo 8 diz: bem-aventurado, abençoado é o homem, os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Santificação, purificar o coração é santificação, e lá em Hebreus diz isso, sem santificação ninguém verá a Deus. Nós precisamos ser santos, e Deus diz isso: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. A santificação nos leva em direção a Deus. A santificação torna o nosso coração mais alvo do que a neve. É a santificação. A santificação nos ajuda a mortificar a nossa carne com seus desejos, com seus prazeres, mas também com aquela parte ruim da carne, que é ciúme, porfia, ira, discórdia, dissensão, facção. Os irmãos lembram lá da obra da carne? Aquilo é o início. Em santificação, nós subjugamos aquilo tudo. Então nós nos tornamos pessoas melhores, nós nos tornamos homens e mulheres melhores, nós vamos alcançando um estágio melhor no nosso coração, nós vamos purificando o nosso coração, e a palavra de Deus diz: se você tiver um coração puro, santo, justo diante do Senhor, você verá Deus, você verá a misericórdia de Deus, você verá o agir de Deus na sua vida, você vai ver Deus colocando as mãos de poder sobre você, e Ele fazendo grandes coisas na sua vida. Por quê? Porque você está se aproximando cada vez mais da presença do Senhor. Santificação é necessária para que nós possamos ver a Deus. Verso 9: bem-aventurado, abençoado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, aqueles que zelam pela paz. Lá no Salmo 120 nós lemos, eu sou pela paz. Mas está tanto conflito, tanta guerra, tanta batalha. Eu lembro lá em 1 Coríntios: eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, eu sou. E então disse: não,
eu sou pela paz. Nem de um lado nem do outro, eu sou pela paz. Vamos chegar a um comum acordo, vamos caminhar juntos, vamos ceder de um lado, vamos ceder do outro lado, vamos juntos andar na mesma direção, porque foi com esse propósito que Deus nos chamou e Deus nos alcançou. Nós somos pela paz, não pela guerra, não pela batalha, não pela discórdia, não pela divisão, mas nós somos pela paz, pela unidade, pela comunhão, por poder falar, conforme diz o Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Essa união, essa comunhão só é possível com paz. Não tem comunhão em guerra. A comunhão tem que ter paz. Então os pacificadores são importantes porque eles é uma marca dos filhos de Deus. É marca daqueles que trazem o nome do Senhor nas suas vidas, serem pacificadores, serem aquelas pessoas que mediam a paz entre os grupos. Isso é uma marca daqueles que são chamados pelo nome do Altíssimo. 10. Felizes e bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha a justiça novamente. E lembre-se que a justiça aqui não é a tua justiça, é a justiça de Deus. Bem-aventurado, feliz, porque você é perseguido, porque você não compactua com a injustiça, você tem o reino de Deus. E ele vai além no versículo 11, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem, vos injuriarem, falarem mal contra vós. Bem-aventurados sois, porque grande galardão há no céu para vós outros. Queridos, nós somos recebidos na palavra de Deus, aqui em Mateus 5, nesse sermão do monte, o Senhor começa a tratar conosco, o Senhor começa a falar ao homem, aponta os caminhos, aponta a direção. O Senhor vem e diz: olha, o homem ele pode ser abençoado se ele andar conforme essas bem-aventuranças, se ele fizer conforme essas bem-aventuranças, ele será um homem abençoado, ele será um homem próspero, ele será um homem que realmente Deus cuida, que Deus guarda, que Deus livra, se ele andar nesse caminho, se ele cumprir a minha palavra, se ele seguir a minha direção, a direção que eu passo. Então Deus trata diretamente ao homem. Mas vamos mais adiante. No versículo 13, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Vamos ler junto, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ora, Jesus continua falando ao homem, agora não apenas ao homem abençoado, mas ele diz: olha, o homem que faz diferença. Ele é um homem abençoado, mas ele também tem que fazer diferença. Não adianta nós sermos portadores de tão grande salvação, não adianta você ser detentor de toda a verdade absoluta que é a palavra de Deus, não adianta você ser um expert no amor de Deus, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nada disso adianta se você não fizer diferença. Se você se trancar no seu quarto ou na sua casa, ou se você for um monge, subir lá nas montanhas e viver lá como eremita, isolado de todo mundo, você não fará diferença. Não foi com esse propósito que Jesus veio. Jesus não veio para constituir pessoas eremitas, pessoas que se isolam, pessoas que se estão ali cada um na sua casa, achando que estão fazendo o certo, mas não produzem diferença na vida das pessoas. Jesus veio para que nós, através das nossas vidas, através da mudança que Ele realiza, através do poder que Ele manifesta nas nossas vidas, para que outros vejam e glorifiquem a Deus
através das nossas boas obras. E Jesus fala isso agora. Ele diz, olha, dá um exemplo do sal. Vós sois o sal. Quem já ficou internado aqui sabe como que é comida de hospital. Até que ultimamente tem melhorado aí, né? Tem melhorado. Elias, quando eu cheguei lá, ele está com um prato bom, rapaz, né? Quase que eu pedi para ele, Elias, vamos rachar esse negócio aí, né? Perguntei a ele antes, vem cá, já chegou a comida? Ele, pastor, ainda não, tá, vou pedir uma pizza para a gente, lá no hospital. Aí quando eu cheguei lá, já tinha janta lá, bife e tal. Eu falei, Elias, você pode comer isso, tem certeza? Né? Não veio errado não, não é para acompanhante não, isso aí melhorou, né? Mas antigamente, ou dependendo do que você opere, claro, né? Vem aquela comida totalmente sem sal. Aquela comida que você não sabe se é comida ou se é sobremesa, né? Não tem sal, você não sabe se é salgado, se é doce, aquela coisa que você não sabe distinguir. Comer uma comida sem sal é uma comida que não faz diferença. Você imagina, né, Marco? Pega lá aquela picanha bonita e não bota sal nela. Qual o gosto que deve ser de uma carne sem nada? Ou você faz um feijão bonito e não bota nada lá. Fica indiferente. Você pode ter o prato mais bonito, mais bem elaborado que for, mas se ele lhe faltar sal, ele perdeu a graça, ele perdeu o sentido, ele não faz diferença. Então Jesus, conhecendo nós, conhecendo o ser humano, conhecendo as nossas necessidades, a nossa natureza, Jesus vai no âmago da questão e diz, olha, vocês são o sal. Lembram do sal? Tão importante. E o sal era tão importante que os irmãos lembram, né, que o sal era dado como forma até de pagamento. Daí a questão do salário, né? O salário vem do sal, né? A porção do sal, pagamento tão importante. Então Jesus, olha, vocês precisam dar sabor a essa sociedade, vocês precisam realmente conservar essa sociedade, vocês precisam fazer diferença nessa sociedade. Uma sociedade que não tem princípios de Deus é uma sociedade totalmente sem ética, totalmente indiferente àquilo que é fiel e verdadeiro, aquilo que é de alto valor dentro da sociedade. Por quê? Porque é o Senhor, é a sua palavra e é a presença de Deus através do seu Espírito que vai trazer e vai produzir dentro da sociedade as mudanças necessárias para que ela perdure, para que ela continue a sobreviver. Irmãos, você tem feito diferença? Você tem feito diferença na sua casa? As pessoas têm olhado para a sua vida e têm falado, eu quero seguir o Deus dele. Hoje eu posso dar esse testemunho. No domingo teve conosco aqui o meu primo, né? Meu primo e a sua esposa e seu filho. Alguns irmãos conheceram, estavam aqui na frente. E eu reencontrei meu primo depois de 8 anos, a gente trabalhando tal, e de um lado para o outro, e aí eu fui descobrir que ele estava morando em São Gonçalo, aqui pertinho, e o melhor, que ele tinha aceitado a Jesus como Senhor, né? E aquilo me trouxe muita alegria, e por causa da sua conversão, ele estava sofrendo uma certa pressão por parte da família espírita, né, católica espírita na verdade, né? E eu falei, não, vou chegar mais perto e vamos caminhar junto. E aí conversei com ele, tivemos junto, ele esteve aqui conosco, e aí ele falou assim, ele compartilhou, ele falou, olha, a minha esposa foi primeiro, porque meu filho ficou muito enfermo, e ela no hospital, ela falou que se Deus tirasse ele daquela situação, ela iria entrar na primeira igreja e iria ouvir a voz dele, e Deus assim o fez. Deus tirou, né, curou o filho dele, e quando o filho dele foi para casa, ela saiu no domingo e entrou na primeira igreja, mais perto que ela tinha, e ali ela ouviu a voz do Senhor e abriu o seu coração para o Senhor, e se converteu naquele mesmo domingo, e ela começou a frequentar, começou a ir, e aí ele permitindo, mas ele começou a ver mudança na vida dela, começou a ver que no trato com ele melhorou, em outras áreas melhoraram, e ele começou a ver, o que está acontecendo?
E aquilo começou a trazer uma certa incomodação a ele. Ele falou assim: olha, eu quero ver, eu quero ir aonde você está indo, eu quero ver o que está acontecendo lá, porque o que está acontecendo com você que você está melhorando? E ele foi, e ele chegou lá no culto, naquela igreja também, ouviu a palavra do Senhor, e no primeiro culto que ele foi, Deus também tocou no coração dele, e ele também aceitou a Jesus Cristo. Fez diferença. Nós precisamos fazer diferença. Talvez a nossa vida, irmãos, já está numa mornidão espiritual tão grande, que as pessoas não dão nem mais crédito à tua palavra, ou que não estão vendo mais diferença na sua vida. E quando isso acontece, Jesus diz assim: olha, se o sal perder a função dele, para nada serve, senão para ser pisado pelos homens. Para nada serve. Então que nesse momento você possa olhar para dentro de você e falar: Senhor, eu estou fazendo diferença na minha casa, nos meus amigos de trabalho, no meu ambiente, eu estou fazendo diferença. A minha vida faz diferença, o meu testemunho faz diferença, o meu proceder faz diferença. Eu estou levando as pessoas a Cristo com o meu proceder, com a mudança que o Senhor produz na minha vida. Palavra ao homem. E a terceira palavra do Senhor, ainda nessa primeira parte do Sermão do Monte, é o homem que é luz no meio das trevas. Versículo 14 em diante, vamos ler a palavra. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-lo debaixo do alqueire, mas no velador, e assim alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos... Vamos repetir juntos esse último verso? Verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ora, nós, irmãos, não temos luz própria. Eu gosto de usar esse exemplo para que nós não venhamos a nos encher de nós mesmos, ensoberbecer, para que nosso ego não cresça. Nós somos como a lua. A lua tem luz própria? Não. A lua não tem luz própria. Mas, pastor, como que eu vejo a lua clarinha, a lua cheia, bonita, iluminada? Como que ela ilumina a noite? Porque ela reflete a luz do sol. Assim somos eu e você. Nós somos assim. Nós não temos luz própria. Qualquer luz própria, qualquer luz humana é falha, é efêmera. Essa questão de chamar alguém que faz sucesso de estrela, fulano é uma estrela, as estrelas caem. Hoje ela brilha, mas amanhã não brilha mais. Nós não somos estrelas. Nós somos chamados de luz para iluminar o mundo, porque a luz não é nossa, a luz é do Senhor. Ele reflete em nós, Ele brilha em nós, Ele faz com que a luz do Espírito brilhe com intensidade no nosso coração, e assim nós vamos brilhar na vida das outras pessoas, nós vamos refletir, somos como que faróis, nós estamos ali, e então a luz acontece, e a luz ilumina e mostra ao navegante que ali é um lugar difícil, que ali tem pedras, que ali não tem profundidade para o barco passar. Assim nós somos chamados para ser faróis, como a lua. Não temos a nossa luz própria, mas a luz do Senhor Jesus, ela brilha nos nossos corações, ela brilha nas nossas vidas. E sabe como que essa luz brilha, irmão? Quando eu e você agimos como Jesus agiria,
quando você faz aquilo que Jesus deseja que você faça. Então, muitas coisas nós poderíamos falar aqui. Um exemplo, quando você age de bondade com alguém que merecia um tapa, mas em vez do tapa você age de bondade, a luz de Cristo brilha na sua vida. Quando você perdoa uma pessoa que é imperdoável, então a luz de Cristo brilha na sua vida. Quando você ajuda uma pessoa desconhecida, à semelhança do bom samaritano, você não conhece, você não tem compromisso nenhum de ajudar aquela pessoa, mas ainda assim você estende a mão e ajuda, a luz de Cristo brilha na sua vida. Ou seja, todas as vezes que nós agimos como Cristo deseja que você faça, a luz de Cristo brilha nas nossas vidas. E dessa maneira, sabe o que acontece? Olha o finalzinho do versículo 16. Para que vejam as vossas o quê? Boas obras e façam o quê? E glorifiquem a vosso Pai que está nos... Sabe como que as pessoas vão glorificar a Deus? Vendo a tua ação, vendo Deus agindo na sua vida, ou através da sua vida, as pessoas vão glorificar a Deus. Quando você tira algo e reparte o pouco que você tem com um outro, a pessoa olha e diz: glória seja dada a Deus por aquilo que você está fazendo por mim. Quando você ajuda uma pessoa que você não conhece e aquela pessoa diz: olha, glória a Deus, porque você não teria nenhum compromisso comigo, mas ainda assim você me ajuda, você me socorre, você me auxilia, então glórias sejam dadas a Deus. Quando nós agimos, irmãos, da maneira como Deus deseja que você faça, então o nome do Senhor é glorificado. Amém, irmãos? Homens abençoados somos, se fizermos segundo a palavra do Senhor. Homens que fazem a diferença somos, se nós salgarmos e de fato a nossa vida refletir diferença na vida do outro. E homens que brilhem as vossas luzes no meio das trevas, porque foi esse chamado pelo qual o Senhor nos chamou, para que nós façamos diferença, para que brilhe a vossa luz no meio das trevas. Foi para isso que você foi salvo, foi para isso que o Senhor lhe deu o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que têm o Espírito de Deus e ficam igual aquelas crianças assim para outras: eu tenho, ou você não tem. E ficam assim, ó, eu vou para o céu, você não vai. Mas não é com esse propósito. Não é para a gente se engrandecer. Ah, Deus me escolheu, mas não escolheu você. Não, não é com essa finalidade. Deus chamou você para que, em primeiro lugar, você seja alcançado, para a partir de você, você possa refletir a luz do Senhor na vida do outro, para que Ele também possa falar: eu quero o que você também tem, eu quero glorificar o Deus pelo qual você também glorifica, eu também quero ter o Espírito que você tem sobre na sua vida, então eu quero partilhar daquilo que eu tenho. Esse foi o chamado do Senhor, e Ele diz: olha, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, sem distinção. Compartilhem do que vocês receberam com todos, sem exceção, com todos, de todas as tribos, línguas, povos e raças, com todo, até os confins da terra, vocês serão minhas testemunhas. Compartilhem, sejam luz, sejam sal, sejam homens abençoados, mas sejam em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam a diferença em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Irmãos,
nessa primeira etapa, nessa primeira parte do Sermão do Monte, Jesus fala diretamente ao homem, a mim e a você. E ele diz o quanto nós somos importantes e o quanto ele espera de mim e de você, o quanto ele tem expectativa nas nossas vidas, assim como um pai e uma mãe que tem expectativa na vida dos seus filhos. Quando você lhe dá a instrução, paga uma boa escola, você deseja que ele seja um médico, que seja um engenheiro, que seja um professor, que seja um profissional e que ele faça diferença no meio da sociedade, não é assim? É assim que nós, como pais, desejamos aos nossos filhos. Ninguém cria um filho e investe terceiro grau, mestrado, doutorado, para depois esse filho ficar brincando na rua de bolinha de gude. Não. Você tem expectativas. Assim também Deus tem expectativas em mim e em você. Ele tem planos, Ele tem sonhos para nós. E nada melhor para um filho de dar ou de trazer alegria para o seu pai. Amém, irmãos? Que nós sejamos esses filhos que tragam grande alegria para o nosso Pai Celestial.